Oi, oi! Há quanto tempo, não é mesmo? Como vocês podem ter visto já, esse vídeo ele tem uma pegada um pouquinho diferente, porque aqui eu vou estar contando uma história de um período assim da minha vida. É a primeira, mas provavelmente não será a única vez, porque eu tenho várias histórias em minha mente que eu não sei o porquê, mas me parece, sei lá, interessante. É, como, na minha opinião, toda vida seria digna de um livro, só que eu não sei escrever assim bem o suficiente pra, sabe, desenvolver uma história e tal. Eu sei contar uma história, eu sei escrever. O problema é fazer uma história não ter apenas, sei lá, 5 páginas, mas sim desenvolver ela por um longo período de tempo pra, sei lá, ter umas 300 páginas por aí. Enfim, já que eu não sou boa nisso, estarei aqui eu contando assim, falando mesmo, blá blá blá, pra vocês. É isso e eu espero que não seja tão ruim. A história que eu vou contar, ela se passa mais ou menos ali entre os meus 11 e 18 anos. Então foi bastante tempo. Mas enfim, pode parecer meio tosco pelo nível em que isso se apresenta, e também repentino e talvez até inacreditável. Mas e se eu dissesse pra vocês que por um período na minha vida eu já fui um tipo de microcelebridade em uma microcomunidade, vamos dizer assim? Como o próprio nome diz, né, não é como se fosse, nossa, aquela fama grandiosa. Então não espere, que eu esteja falando isso, vocês olhem e pensem: "Nossa, Isa Saz, não é mesmo? Acho que já ouvi esse nome". Então, tipo, não, provavelmente você não me conhece, mas eu vou explicar bem aqui como tudo isso aconteceu. Até certo mês do ano passado, ainda existia um servidor sul-americano em uma rede social, não sei, chamada iFunny. E olha, quem já fez parte dessa comunidade talvez possa estar ouvindo isso e pensando: "Oh meu Deus, eu não acredito que ela falou o nome". Mas cara, eu sempre achei meio ridículo esse lance que tinha de: "Ah, não podemos falar do iPhone fora do iPhone". Tipo, dane-se, tá ligado? Mas enfim. E pra quem não está muito ligado, digamos que era um tipo de vamos comparar assim, já que eu tinha dito, né, rede social, com o Instagram. Era imagine um Instagram, só que ele era voltado apenas para memes e vídeos assim, sabe, objetivo humorístico. Todo mundo podia ter um perfil, postar coisas engraçadas, tentar fazer os outros rirem e tudo mais. Você podia, tipo, você até tinha a liberdade de falar de você mesmo, postar coisas sobre você. Mas além de não ser um lugar muito ideal, também era um tanto perigoso, porque, sinceramente, a comunidade de lá era bem peculiar, sabe? Tinha de tudo quanto é post. Tinha prints, sabe, piadas velhas do Facebook, tinha memes atuais e até que uma quantidade um pouco exagerada, eu diria, de humor negro, mas isso a gente deixa um pouquinho de lado. Tinha até memes que abordavam coisas mais atuais. Eu me lembro que muitas notícias, vamos dizer assim, eu recebia através de memes por lá, tipo a morte do Silvio Santos, a morte da Rainha Elizabeth, quem ganhou a Copa, quem ganhou as eleições, alguns desastres naturais que aconteciam aí pelo mundo e essas coisas. E até certo ponto, eu até considerava como uma rede social, porque além dessa função de postagem, também havia os chats. E era bastante comum as pessoas se conhecerem por lá. E eu sei que hoje em dia, meio que esse nicho de jogos, animes e não sei o que lá, não tem mais tanto, eu acho, essa distinção de tipo, ah, é mais pra homens do que pra mulheres. Mas pra época, principalmente quando eu comecei, que eu tinha 11 anos, ali 2017, ainda era meio pá, assim, sobre isso. E então, considerando toda a comunidade, o tipo de postagem que tinha lá, que no início era meio sombrio, até demais, que foi ficando mais leve com o passar dos tempos,
não havia, assim, uma boa quantidade de garotas naquela comunidade. Fato que, segundo o meu irmão, contribuiu para a minha microfama, da qual eu tinha falado. Porque, pra vocês terem uma noção, em 7 anos que eu passei lá, eu só tive contato com uma única garota. E foi por um motivo bem uau, assim, aleatório, sabe? Basicamente, o nick que eu criei, Isa Saz, que eu acreditava ser bem original, porque eu criei baseada em algumas características do meu nome, não era tão original assim, porque lá havia uma garota com o nick Isa Saz. Tipo, ela só tinha um A a mais do que eu. E ela veio falar comigo, falando que um amigo meu tinha entrado em contato com ela, pedindo para que ela fosse, assim, mais discreta nas suas divulgações. Porque, bem, ela vendia fotos. E eu preciso explicar que tipo de fotos? Acho que não, né? Enfim. E assim, pelo que eu me lembro, ela divulgava assim, sabe, abertamente, bem. Porque pessoas que fazem isso divulgam abertamente, né? Enfim. E o meu amigo, ele tinha entrado em contato com ela, pedindo pra que ela fosse um pouco mais discreta, porque pelo nick dela ser praticamente idêntico ao meu, algumas pessoas poderiam acabar caindo no meu perfil achando que estava falando com ela, o que me geraria algumas conversas ali desconfortáveis. Aliás, muito obrigada. E até então eu nem sabia da existência dela, tanto é que quando ela veio falar comigo, eu achei que ela ia reclamar, tipo, falar, nossa, seu amigo tá aqui, né, atrapalhando meus corre, que isso? Mas não, ela só veio falar que, sei lá, eu era uma garota de muita sorte porque eu tinha um amigo que me defendia daquele jeito. E, foi um pouquinho esquisito no final, mas tá tudo certo, né? Bom, o ponto que eu quero chegar é que realmente não haviam muitas garotas por lá. E essa minha microfama foi baseada em minha primeira conta, que eu consegui ter 2 posts destacados. Ah, mas o que isso significa? Bom, basicamente, todo post depois de upado ia para a seção coletivos, onde as pessoas entravam e iam curtindo, né? Se elas curtissem. E se o seu post tivesse um bom desempenho por lá, ele ia para os destaques, que era uma outra seção do aplicativo onde apenas 20 posts eram selecionados a cada 2 horas, desde as 8 da manhã até as 10 da noite. Exceto quando o aplicativo bugava e aí acabava indo um post pra lá com pouquíssimas reações, que parava nos destaques e as pessoas até ficavam tipo, mano, que isso? Que post mais, né? Por que ele tá aqui? Eu não sei lá, não tô entendendo. Então, eu fiquei bem feliz de conseguir levar 2 posts meus até lá. Porque, assim, era um bagulho sério. Tinha gente que fazia disso quase como um trabalho, se dedicava nas postagens, fazia lá as edições, os vídeos bonitinhos, e conseguia posts destacados, às vezes, tipo, muitos por dia, tá ligado? Infelizmente, essa minha conta com 2 posts destacados eu acabei perdendo, porque basicamente ela estava linkada com o meu Facebook, no qual não tinha a minha data de nascimento certa, porque tive minha primeira conta no Facebook com 7 anos. E aí, quando eu atingi a idade certa, eu fui lá mudar a minha data de nascimento, e aí o aplicativo falou: olha, essa conta sua tá linkada com esse aplicativo, mas a sua idade lá e aqui não batem. Então você não vai poder continuar com essa conta. Aí eu tive que criar uma do zero e eu fiquei extremamente triste. Porque eu perdi. Eu tinha 2 posts destacados que tinha me rendido muitas curtidas. No caso, smiles. Muitos adeptos, que seria quase como inscritos ou seguidores, sei lá. E aí eu tive que recomeçar do zero e eu nunca mais consegui destaques porque aquela minha segunda conta, o aplicativo por algum motivo não entregava meus posts pra ninguém. Eu fazia um monte de post e ninguém via, só via quando visitavam o meu perfil. Mas voltando aqui pra história, né? Essa minha microfama na segunda conta, ela foi mais marcada pelos comentários nos posts. Até porque, como eu disse, né, os posts que eu fazia nessa segunda conta não chegava pra ninguém, né? E eu tinha, por algum motivo, criado o hábito de comentar em praticamente todos os posts que eu via. Eu passava pro lado, curtia. A primeira coisa que passava na minha cabeça sobre a postagem, eu comentava. E
eu comecei a perceber que dava um certo, assim, engajamento pra minha conta, que através desses comentários as pessoas visitavam o meu perfil e viam o que eu tinha postado. Então, na minha cabeça, a única forma dos meus posts chegarem pra alguém era se vissem o meu comentário. E ainda por cima, principalmente depois que eu percebi esse engajamento, né, que meus comentários davam, eu comecei a tentar ao máximo manipular cada palavra da minha frase para que, né, eu pudesse dizer o que eu realmente queria, né, expressar ali. Só que eu pudesse usar, nem que fosse uma única palavrinha com o pronome feminino. Porque eu pensava, é aqui, eles vão olhar isso e vão pensar, é mulher. E aí eles iam dar mais atenção pro que eu estava dizendo, pro meu perfil enfim, né, enfim. E funcionava. E eu sei que, assim, não é uma coisa muito agradável, mas qual é? Eu não estava mentindo nem nada. Eu só gostava, né, do engajamento que dava. Assim, eu confesso que, como eu nunca fui uma pessoa, assim, de ter muitos amigos, as notificações, as pessoas que vinham conversar comigo, acabavam me agradando, sabe? Eu pensava, caraca, aquela pessoa realmente acha que eu posso ser uma pessoa interessante o suficiente para ser minha amiga, olha que coisa incrível. Mas enfim. Só que eu também me arrependo por partes. Porque, como eu havia dito, era uma comunidade um tanto quanto peculiar. Então, dá pra dizer que tinha um ou outro ali que talvez não batesse muito bem na cabeça pra, assim, sabe, falar as coisas. Eu não sei explicar. Mas, de qualquer forma, chegou um ponto que quando eu recebia a mensagem, assim, no chat de uma nova pessoa, eu pensava, putz, como que eu saio daqui agora? Como que eu, né? Porque eu, infelizmente, agora estou mudando. Mas eu costumava ser uma pessoa assim, muito, não gosto de dizer não, não quero magoar ninguém, vou fazer de tudo para que todas as pessoinhas ao meu redor sejam felizes. Então, eu não costumava ignorar mensagem, mas de qualquer forma, dá pra dizer que de lá eu consegui tirar 2 amigos que eu converso periodicamente até hoje. E bom, tudo o que me resta daquela época são memórias e alguns prints. Como, por exemplo, no dia em que eu, por algum motivo, julguei que não seria uma ideia muito ruim compartilhar o meu Instagram, porque estavam duvidando que eu realmente era uma garota. E eu pensei, se de certa forma, né, se eu provar, eu posso atrair mais gente pro meu canal. Porque na época eu já tinha começado assim com umas ideias e eu tinha feito um post sobre isso lá. Só que eu sabia que aquele post só ia ver quem visitasse meu perfil. E só ia visitar meu perfil aqueles. Eu ia falar urubu. Meu Deus, que horror. Pior que eu não sei como colocar de outra forma. Será que alguém realmente lá dava atenção pelo que eu estava dizendo e não pelo que eu era? Sei lá. Mas enfim. Então eu tinha colocado o meu Instagram e aí o cara simplesmente respondeu dando uma nota, falando que minha nota era 7/10, porque eu pareço ter um jeito de que traz problema psicológico, mas tenho estilo. E como eu respondi, e eu mantenho isso, mas me deram problemas psicológicos do que eu causei, porque, sei lá, eu sou uma pessoa muito de boa, que isso, vocês julgam muito um livro pela capa. Aí teve também a vez em que um cara, ele simplesmente me mandou uma foto, aquele tipo de foto, e o pior é que lá as imagens não tinham um recurso parecido com o do WhatsApp, sabe? Que você baixa a imagem se você quiser. Não, elas carregam sozinhas. Então, não tinha como eu não ver. Tipo, eu abri a conversa e pá, que susto, mano. Porque não é possível, aquela foto só pode ter sido editada, não é possível uma coisa dessas. E como eu disse anteriormente que eu era bobona, por incrível que pareça, eu levei na boa. Eu só falei, pô, não faz mais isso não, tá? E depois ele ficou sendo todo fofo, ou sei lá, fingindo ser todo fofo, porque ele queria muito uma foto minha também. E claro que não ia rolar, mas quanto mais eu negava, mais ele sentia. Isso foi coisa que ele disse. Mas ele sentia que seria especial se eu mandasse. Eu falei, eu até tinha comentado sobre o perfil daquela outra garota, tá certo que ele não ia receber de graça, né? Mas enfim.
E ele falou que não, que queria que fosse eu porque, sei lá, fixou aquilo. Mas, e claro, não rolou. Aí tem esse print, que foi um cara que eu conheci lá, que me mandou há um tempo atrás. E cara, esse era tipo uma prévia, sabe, de um comentário que eu tinha feito. E, pô, sacanagem. Eu tinha dito, eu juro, que ali eu estava dizendo, eu gosto de Cuphead. Aí eu tenho esse print, que é da minha primeira conta. Isso daí foi algumas horinhas depois do meu primeiro destaque. Então, pra você ver, depois do meu primeiro destaque, tá ali 3.8k de sorrisos totais, ou seja, assim, tipo, curtidas. 31 adeptos, assim, pra quem não tinha nada, e isso aqui era poucas horas depois da minha postagem, e 6 adesões, que seriam as pessoas que eu comecei a seguir. Mas enfim, só pra dar um ponto final aqui no vídeo, apesar de eu ter gostado bastante, de verdade, da comunidade, se eu voltasse no passado, eu não deixaria de entrar, por causa das amizades, de tudo. Eu gostava do lugar. Talvez eu tivesse esperado um pouquinho mais pra entrar, porque como eu disse, eu fiz parte dessa comunidade dos meus 11 aos 18 anos. E esse print que eu mostrei anteriormente, ele aconteceu há 2 anos atrás, mas podia muito bem ter acontecido nos meus 11 anos. E fora todo esse risco, também por causa do conteúdo em si, eu tenho que dizer que aquela comunidade me fez ser bem esquisita, porque, bom, eu era uma garota de 11, 12, 13, 14 anos que usava wallpapers desse tipo e postava esse tipo de coisa aqui nos status do WhatsApp sem vergonha alguma. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. And tell him that his lonesome nights are pussy. Então talvez eu me arrependa um pouco de ter entrado na comunidade tão cedo. Até porque, como eu disse, ela mudou com o tempo, então não estava assim tão desse jeito nos últimos tempos. Mas, né, infelizmente os servidores fecharam e não é tão incrível assim ser uma garota no Instagram ou no TikTok para divulgar o meu canal. Então a minha microfama acabou por lá mesmo. Bom, a história foi essa. Eu espero que não tenha sido assim tão ruim. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!